Pai querido, Pai amado, Deus, obrigada, Senhor Jesus, porque os seus filhos, os seus amados filhos, Senhor, entenderam o propósito do dízimo e da oferta, Pai. E que essa oferta, esse dízimo, Senhor Jesus, seja como uma semente plantada em terra fértil, Pai. E que ela dê muitos frutos, Senhor Jesus. Não somente frutos financeiros, Pai, mas em todos os aspectos da sua casa, da sua família, em salvação, em graça, em paz. Senhor, em nome de Jesus, em saúde. Senhor, porque nós sabemos que tudo que plantamos no Senhor não é vão. Nós sabemos que colheremos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. A paz seja convosco, igreja. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje é eu que vou estar ministrando a palavra. Recebi essa oportunidade, que eu creio que sempre é do Senhor. Mas eu confesso a vocês que só de pensar em subir aqui, minha barriga já dá uma gelada. Parece que eu vou engasgar, parece que eu vou falar tudo errado. Mas o Senhor me dá graça, amém? O Senhor nos dá graça, porque Ele nos chamou para ser corajosos. Ele não chamou a gente para ser covarde, Ele chamou a gente para ser corajosos, amém? Queridos, eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios 5:10. Aleluia. Já deixei marcado aqui para mim não demorar para abrir. 2 Coríntios 5:10. Amém? Porque todos nós temos que se apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E a cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom e de mal na sua vida aqui na terra. Eu vou ler essa tradução também. Porque é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Então a palavra de Deus fala que todos nós, sem exceção, um dia se apresentaremos para quem? Para Cristo. E hoje eu vou falar algo que não é legal falar, que ninguém gosta de falar. Mas a palavra de Deus diz que na casa do luto há mais o quê? Sabedoria do que na casa da festa. Porque quando nós pensamos na morte, nós refletimos, nós olhamos para dentro. Você quando está num velório, eu tenho certeza que quando você olha ali, né, o morto ali no caixão, a gente acaba refletindo na nossa vida e entendendo que um dia, infelizmente ou felizmente para aqueles que tiverem Cristo, vai chegar a nossa vez, certo? E aqui a palavra de Deus vai dizer que um dia nós nos apresentaremos a quem? A Ele. A Ele, amém? E hoje o tema da minha palavra vai ser: qual legado você deixará? Pode pôr a imagem para mim, por favor? Foi? O que é isso daqui, gente? Quem sabe o que dizer o que é isso? É um cemitério, né? Eu tentei achar a imagem mais bonitinha que tinha, porque tinha uns bem tenebrosos. Isso aqui é um cemitério. É legal, gente, o cemitério? É claro que não. Mas eu tenho certeza que todos nós um dia já andamos pelo cemitério olhando as lápides das pessoas, né? Todos os dias passamos por ali, deixamos um ente querido ali. E a Bíblia não. Eu vou dizer que nesse lugar existem famosos, anônimos, existem pessoas de bem, pessoas de mal. Ali tem crianças, idosos, pessoas que sofreram um acidente que simplesmente acabou a vida da pessoa ali. Ali tem pessoas que foram amadas, pessoas que não foram amadas. Ali tem pessoas que foram ruins, que foram boas. Ali foram pessoas famosas, anônimos. Ali não existe mais a beleza.
Ali não tem mais o dinheiro que a pessoa tanto correu atrás. Ali já não resta mais nada. Ali ficou só o corpo, mas o que ali ainda restou naquele lugar? Sendo que nós não podemos levar nada do que nós construímos na terra. Nós lutamos tanto, né? Nós trabalhamos tanto. E nós temos que trabalhar. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de dinheiro. Nós lutamos tanto, mas quando chegar ali, tudo que nós conquistamos não vai valer de nada. Todo o dinheiro que nós guardamos no banco, todas as nossas posses, ali não vai valer de nada. Nós mulheres, que cuidamos tanto da nossa estética, da magreza, de tudo, ali não vai sobrar nada. Tudo que nós buscamos nessa terra, ali, acabou. E o que sobra dali, amados? O que vai ficar nesse lugar? O nosso legado. Isso é a única coisa que nós vamos poder levar e apresentar a quem? A Cristo. É o nosso legado. É o que nós fizemos nessa terra de bom e de mal. É se nós perdoamos, é se nós amamos, é se nós servimos a esse Deus de todo o nosso coração. É se nós realmente tivemos intimidade com o Senhor. É aquilo que nós fizemos no secreto, que ninguém viu. É ali, é isso que realmente vai importar quando nós chegarmos nesse lugar. É ruim pensar nesse dia, porque ninguém quer morrer, porque nós fomos feitos para quê? Para sermos eternos. Deus nos criou para sermos eternos. Mas um dia, isso vai chegar. E o que restará da sua vida quando chegar esse dia? Qual será o seu legado diante dos homens e diante de Deus? Lá em Salmos 90:12, diz sobre a brevidade da vida. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Amados, são poucos os dias que nós temos nessa terra. Para alguns foi mais rápido, para outros vivem 100 anos, até mais. Mas são poucos os dias que nós temos nessa terra, se nós compararmos a eternidade que Deus tem para nós. O que é eterno não acaba nunca. A nossa vida aqui ela é limitada. Em Tiago diz que a nossa vida é como neblina, que ela vem, mas logo dissipa, acaba. E você e eu sabemos qual será o nosso último dia? Não tem como saber. A vida ela é muito curta. Mas o que nós fazemos nessa terra ecoará pela eternidade. Então o que nós devemos pensar, amados? Nós devemos pensar em tudo o que nós fazemos nessa terra. Vale a pena ser reto, íntegro. Vale a pena servir ao Senhor de todo o nosso coração. E aqui eu coloquei duas pessoas que, enquanto eu estava no velório, eu refleti muito pela vida. Primeiro foi a minha filha, que quando ela com 7 meses faleceu. A vida dela foi breve, foi rápida, mas ela foi uma guerreira, mas ela foi forte. Ela não falou nenhuma palavra, mas eu via o Senhor na vida dela, porque ela era forte. Ela tinha um propósito nessa terra e ela conseguiu cumprir esse propósito. E hoje ela está com quem? Com Cristo, com Jesus. Então quando eu estava ali naquele velório, eu olhei para minha filha. Foi breve, mas ela me ensinou algo. Ela deixou um legado na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje. Por esse legado. Porque quando Deus mostrou ela para o Davi no céu, eu entendi que um dia vai chegar a minha vez. E eu quero andar naquele jardim correndo com Jesus também. E eu fui em outro velório de uma amiga chamada Marisa. Essa amiga, Andréia sabe, minha sogra sabe, o quanto foi preciosa, o quanto foi maravilhosa. Que vocês têm a irmã Dilma, eu tive a Marisa. E quando eu estava ali no velório dela, eu senti muita dor, muita tristeza de não poder mais ouvir: oi, Carolzinha. Aquele sorriso, aquelas palavras que me davam um ânimo,
aquela alegria, aquele aconchego que ela tinha quando a gente chegava na casa dela. E ela fazia aquela mesa cheia de coisas. E ela sentava, a gente chorava, a gente conversava, a gente ria, a gente falava de Jesus. Nós evangelizamos juntas. E um dia Deus falou para mim, eu achei que o Senhor estava falando para mim, mas Deus estava falando para ela, que Deus tinha pressa no ministério dela. E deu 4 meses, a Marisa faleceu. Ela tinha muita gente por baixo dela, na liderança dela. Ela tinha muitos discípulos. Ela era uma mulher grande, virtuosa de Deus. Ela deixou um legado na minha vida. E quando eu estava no velório da Marisa, gente, eram muitas pessoas. Era o tempo todo chegando gente naquele velório. E as pessoas só falavam algo bom que ela tinha feito. A Marisa fez isso. Amados, eu lembro de algo que eu não vou esquecer. Que ela chegou para mim, Carol. Ela trabalhava só meio período, porque o resto ela dedicava todo a Deus. E ela falou que ela era uma pessoa muito líder. Ela era de tomar a frente das coisas. E quando ela estava no emprego dela, ofereceram para ela que ela ia ser líder de uma galera, ia ficar por baixo dela, mas ela ia ter que ficar mais tempo na empresa, só que o salário dela ia, não sei te dizer quanto, mas ia ficar muito maior do que o que ela tinha. E diz que as meninas sentadas com ela falando, e ela falou, gente, desculpa, eu não vou poder aceitar, porque vai tirar o tempo que eu tenho para Deus. E eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. E diz que aquelas meninas, ela me contando, ficaram indignadas com ela. Como que você vai deixar de aceitar essa oferta? Mas ela não aceitou. E eu lembro exatamente que daí ela pregou a palavra para aquelas mulheres, falou de Jesus. Mal a Maísa sabia que logo ela estaria com o Senhor. Olha o legado que ela deixou naquela empresa. Eu lembro que quando eu estava lá, chegou a chefe dela lá e ela contou essa história. Todo mundo que chegava contava algo bom, né, André? Um ambiente de glória, né, sogra, naquele lugar. Um ambiente de glória, a palavra do Senhor foi pregada naquele lugar. Pessoas aceitaram a Jesus, no velório da minha filha também. Um ambiente de glória, de paz. Mas um dia eu também fui no velório, o Davi estava comigo. Num velório, que não tinha nem mal a família. E a gente estava lá, eu, o Davi e o Neri, que é o pastor lá da Sara Nossa Terra do Guarituba. E ele olhou para nós e ele falou assim, olha, me preocupo com algo. Não existe luto nesse lugar. Não existe luto nesse lugar. E vocês imaginam por quê? Porque aquele homem só dava trabalho. A morte dele, infelizmente, foi um alívio para a família. E realmente, a gente chegou lá, não tinha choro, tinha poucas pessoas, não tinha lamento, porque é normal, amados, nós estarmos numa casa de luto onde há choro. É necessário, porque está indo alguém. Mas aquele lugar não tinha choro, não tinha lamento, não tinha dor, ao contrário, tinha alívio. E isso é algo muito pesado em pensar, que a morte de alguém pode se tornar alívio. Mas eu creio que eu e você, cada um de nós aqui, temos saudade de alguém que nos deixou. Que deixou em nós um legado, uma marca, que vai ecoar para toda a eternidade. E eu pergunto para você hoje, qual é o legado que você vai deixar nessa terra? Qual é o legado que você vai deixar para os seus entes queridos? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você vai deixar no seu trabalho? Qual é o legado que você vai deixar na sua escola, na sua faculdade? Qual é o legado que você vai deixar? A Bíblia fala de uma mulher, mas primeiro eu vou ler um texto que eu li uma vez num livro que chamou muita atenção, que é no livro Max Lucado, 6 horas de uma sexta-feira. Eu lembro que quando eu li esse livro, foi a Rosa que me emprestou e eu nunca mais devolvi. Rosa, eu vou devolver, tá? Tá lá em casa, tá guardado, mas eu li. E nesse livro, lá no capítulo 3, conta a história de uma mulher. Esse capítulo diz assim, 2 lápides.
E no capítulo 3 conta a história não, diz que esse rapaz ele estava andando no cemitério, nesse lugar, e ele estava lendo as lápides daquele lugar. E quando ele parou numa lápide de uma mulher, ele ficou parando ali e tentando entender o porquê estava escrito na lápide dela assim. O nome dessa mulher é Grace Smith. Diz assim: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Vou ler mais uma vez. Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Gente, que pesado escrever isso na lápide de uma pessoa. Eu fico pensando também se foi ela que pediu para escrever, se foi algum familiar. Mas é muito estranho você estar passando num lugar e ver escrito isso. Que triste foi a vida dessa mulher. Que dolorosa foi a vida dessa mulher. Amou, mas não foi amada. Fez as coisas, mas ninguém fez nada por ela. Ninguém reconheceu. Morreu como viveu, sozinha. E quantas vezes nós encontramos pessoas com essa história? Eu não sei qual é a vida, como foi a vida dessa mulher. Eu não sei por que ela ficou sozinha. Porque, vamos pensar aqui, ninguém fica sozinho sendo que é legal. Ser uma pessoa agradável. Não. Quando nós somos agradáveis, as pessoas querem ficar conosco. Né? Eu vejo muita casa da Laide, da diácona Laide. A casa dela está sempre cheia dos filhos dela lá. A gente vê sempre lá os carros todos lá na frente. A casa dela sempre está cheia. Porque quando nós somos uma pessoa agradável, as pessoas querem estar perto de nós. Mas aqui vai dizer que essa mulher, ela morreu como viveu sozinha. E eu fiquei pensando na história de uma pessoa na Bíblia, que conta a mesma história. Se ela não tivesse se encontrado com Jesus, talvez na lápide dela teria escrito essa frase. Estaria escrito assim: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu. Talvez na lápide dela estaria escrito essa frase. Mas ela teve um encontro. Eu quero que solte o vídeo aí, por favor. Aleluia. Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Ah, me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história.
Ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura pra você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei.
mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo? Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se essa mulher não tivesse encontrado Jesus, talvez realmente na lápide dela estaria escrito como foi da... Deixa eu lembrar o nome dela. Opa, pulei pra cá. Da Grace. Mas ela teve encontro com o Senhor. A Bíblia vai falar que ela ia ao meio-dia. E as mulheres, elas buscavam água de manhã, porque estava fresco. Mas ela ia ao meio-dia por quê? Porque ela não queria que ninguém estivesse com ela. Porque ela era julgada. Porque ela tinha passado por 5 homens. Amados, eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei o que você está vivendo no presente. Eu não sei qual é o legado que você tem até agora. Mas se você buscar ao Senhor, se você colocar a sua vida diante do Senhor e viver essa palavra, o Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode mudar e restaurar o seu legado para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Essa mulher, o legado dela era uma adúltera. Era uma mulher sozinha. Mas quando ela encontrou Jesus nesse poço, a Bíblia vai dizer que ela se tornou o quê? Uma missionária. Ela pregou em Samaria sobre Jesus, sobre o Messias. E a palavra vai dizer que naquele lugar o Senhor fez muitos milagres. Porque transformou aquela mulher adúltera, aquela mulher sozinha, em uma missionária. Em uma pregadora da palavra. Amados, eu não sei o que já passou na sua vida. Eu não sei o que já aconteceu na sua história. Eu não sei quais os pecados que você já cometeu. Porque todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, Ele pode mudar a nossa história. E essa não foi a primeira pessoa que aconteceu. A Bíblia vai falar de Jacó. Jacó foi enganador. Jacó foi enganador, ele tentou roubou a bênção. Naquele momento, que seria do seu irmão, Esaú, ele roubou a bênção. Ele era enganador. Mas quando ele encontrou e realmente foi para o Senhor, Deus restaurou o legado de Jacó. E Jacó se tornou o quê? Através dele, vem 12 tribos de Israel, vem as 12 tribos de Israel. Ele se tornou um grande homem de Deus. A Bíblia vai falar de Paulo. Paulo era um matador de cristãos. Paulo se achava o maioral e ele achava ainda que fazia no nome de Deus. Porque às vezes nós fazemos coisas e achamos que estamos certos. Ele achava que ele estava certo. Ele matava as pessoas. Mas quando ele teve encontro com Jesus indo a Damasco, ele se tornou o quê? O maior pregador da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele se tornou apóstolo. Ele nem andou com Jesus como os discípulos, mas foi o maior. Se você for ler a Bíblia, ele foi o que escreveu mais livros, ele que abriu mais igrejas. Paulo. A Bíblia vai falar de Moisés, covarde. Moisés, ele matou um egípcio. E ele fugiu daquele lugar, covarde. Mas quando ele encontrou Deus, naquele fogo, naquela chama ardente, ele se tornou corajoso. Ele tirou o povo através dele, Deus usou ele para tirar o povo do Egito, a sua nação daquele lugar.
Eu não sei, amados, o que já passou na sua história, o que você já cometeu. O passado, Deus não pode mudar. Deus não pode tirar de nós o que nós já fizemos. Mas o Senhor pode mudar o nosso presente, para que o nosso futuro seja glorioso, para que as pessoas olhem para nós e falem: aquela foi uma mulher de Deus, aquele foi um homem de Deus, aquela pessoa pregava a palavra, e quando ela falava, a presença de Deus vinha, as coisas mudavam, o ambiente, ela perdoou, ela amou, ela ofertou, ela não se prendeu às coisas materiais da terra. Amados, que quando alguém olhe para nós no dia da nossa morte, que o nosso velório, eu sei que é difícil falar um negócio desse, mas é algo que é fato, que as pessoas passem por nós e falem: que saudade que eu vou sentir dessa minha irmã, desse meu irmão, porque ele foi bênção nessa terra, porque ele amou e foi amado. Amados, qual é o legado que você vai deixar nessa terra? Será, pode pôr aquela imagem do cemitério, será que lá vai valer a pena você não perdoar o seu irmão? Será que lá vai valer a pena você ser arrogante, você ser teimoso? Será que nesse lugar vai valer a pena todo o dinheiro que você vai ter? Será que nesse lugar vai valer a pena, querida, a fama? Será que vai valer a pena nós continuarmos como estamos? Não buscando a Deus de verdade? Será que nesse lugar vai valer a pena não perdoar? Ser duro de coração? Tratar as pessoas às vezes mal? Porque é muito fácil aqui na igreja nós amarmos o outro. Mas eu quero ver no seu trabalho, como as pessoas te veem no seu trabalho. Carrasco. Como as pessoas te veem na sua família. Amarga. Ruim. Duro. Vai valer a pena? Vai valer a pena quando nós chegarmos ali e se apresentarmos a Cristo? E como as pessoas lembrarão de nós? Será que as pessoas lembrarão de nós com saudade ou com alívio? Eu pergunto a você, querido, qual é o legado que você vai deixar nessa terra? Porque o legado vai marcar gerações. Não vai marcar somente os teus filhos, vai marcar os seus netos, os seus bisnetos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Como Jesus fez com aquela mulher samaritana. Ela encontrou o Senhor naquele poço. E ela entendeu o que Deus queria que ela fizesse. Não importava mais o seu passado, ficou lá atrás. Porque a palavra de Deus vai falar que Ele nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Ele não lembra do que você fez. Não deixe a condenação do passado prender a sua vida. Viva algo novo. Porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Aleluia! Deus é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de coisas novas. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, algo novo. Algo novo. Guardar mágoas ou viver sem perdoar é desperdiçar o tempo que temos. O maior legado é apontar para Cristo com a nossa vida. Nós somos oferta viva. Nós somos sacrifícios vivos diante do nosso Deus. Porque um dia todos nós se apresentaremos a Ele. Mas a questão não é quando vamos partir, e sim como estaremos diante de Deus quando esse dia chegar. Como eu disse, o dinheiro não irá, a fama não irá, a falta de perdão não irá, mas o legado em Cristo permanecerá. É isso que nós vamos levar, amado.
Hoje é tempo de decidir que tipo de legado você quer deixar. Hoje é dia de reconciliar com Deus, de perdoar, de amar, de viver com propósito. Que ao final da sua vida você possa ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Então, perdoe, ame, perdoe, ame. Uma vez o Senhor falou para mim: filha, ame, 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 ame. Ele falou dessa forma: quem te feriu? Perdoe, perdoe, perdoe quem te feriu. Ele falou assim para mim: não coloca esse pecado, essa dor como altar na sua vida. Destrona esse altar. Perdoa. Ele falou para mim isso. Porque às vezes, amados, nós somos feridos pelos nossos. Pelo aquele que a gente nunca imaginou um dia nos ferir, nós somos feridos. Mas o Senhor está te dizendo, assim como Ele disse para mim naquela manhã: filha, perdoa. Perdoar é fácil? Não, mas é uma decisão. E o que eu fiz? Sem vontade alguma. Peguei essa palavra aqui, amados, a palavra do Senhor. Fui naquele lugar. Fui naquele lugar, olhei para aquela pessoa e falei: olha, Deus não quer te dar resto, Deus quer te dar algo novo. Deus tem um plano na sua vida. Busca Ele, que Ele pode mudar a sua história. Eu te perdoo. Naquele instante, amados, eu não estava com o meu coração realmente para perdoar, mas eu declarei com a minha boca: eu te perdoo. Eu libero você, eu te abençoo. Que você seja próspera, que você seja abençoada, que você seja cheia da presença de Deus. Perdoar é uma decisão. Perdoar é você dar um passo sem você querer dar. Às vezes você não tem razão nenhuma para perdoar aquela pessoa. Às vezes ela merecia mesmo. A sua ignorância, você virar as costas. Mas o Senhor nos ensina diferente. Mas Deus é diferente. Porque quando chegarmos naquele lugar, quando chegarmos a se apresentar com Cristo, o que vai de valer a tua falta de perdão? O que vai valer o seu rancor? O que vai valer o seu coração duro? Porque eu tenho razão no que eu estou falando. Porque me feriu mesmo. Pensa só, José, se ele tivesse essa ideia no coração dele. Ah, meus irmãos, eles estão aqui. Agora eles vão comer o que o diabo amassou, o pão que o diabo amassou. Porque agora eu sou governador. Porque eu tenho direito. O Senhor está falando para você: tira o teu direito. Você não tem direito de nada. Você não é nada sem Jesus. Você não é nada. Mas com Jesus, você pode ser alguém. O Senhor nos convida a sermos parecidos com Ele. Amados, você já pensou se Jesus tivesse pensado como você e eu? Você já pensou? Ele lá na cruz, olhando aquele povo, ele poderia ter descido aquele lugar, sim. Podia ter matado a humanidade toda. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para cima e disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Satanás usa pessoas para nos ferirem. As pessoas às vezes são usadas por Satanás, mas você quer dar razão. Você quer continuar duro. Mas eu digo para você hoje: vai valer a pena? Vai valer a pena? Vai valer a pena? Não vai valer a pena. Não vai. Eu tenho certeza, queridos, que eu passei muito tempo no hospital. Eu vi muitas pessoas de várias idades naquele lugar. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão na UTI ali deitado, acamado, sem poder levantar, eu tenho certeza que na mente dela deve passar vários arrependimentos. Por que eu não perdoei? Por que eu não fui falar com fulano? Por que eu não me reconciliei? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz?
Agora eu estou aqui preso numa cama e eu não consigo nem falar porque eu estou com um tubo na minha boca. Eu tenho certeza que isso deve passar na mente de muitos que estão ali. Mas eles não podem falar mais. Eles não podem mais declarar, eles não podem ir mais lá na casa do fulano, pedir perdão, liberar perdão. Eles não podem mais. Mas o Senhor nos dá chance, porque nós estamos aqui, amados, vivos, com saúde. Nós não estamos num leito de um hospital. Não interessa o que fizeram com você. O Senhor te diz, não interessa. Aprenda a ser como eu. Aprenda a ser como Jesus. Porque no final é isso que vai valer o legado. O legado. O legado que você vai deixar para o familiar que te feriu. O legado para aquele que você perdoou. Porque acredite, quem perdoa, o Senhor deve olhar isso, servo bom e fiel. Você aprendeu. Você está sendo parecido como eu. Nós temos que, a cada dia, amados, parecer menos com nós, com a nossa carnalidade, com a nossa humanidade, e parecermos a cada dia mais com Cristo, com o Senhor Jesus. Ele é reto, Ele é íntegro, Ele é perdoador, Ele ama, Ele é servo. Você pensa, amados, o Senhor, que é um Deus todo-poderoso, deixou a sua glória e Ele foi servo. Ele foi servo. E eu te pergunto mais uma vez, qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado que você vai deixar nessa terra? Eu estava ontem atendendo e eu conversando com uma cliente sem ela saber que eu ia pregar essa manhã. Ela começou a falar sobre legado. Falei, Jesus, então é isso mesmo. Ela começou a falar que ela tinha perdido o marido dela e foi um acidente fatal. Ela não esperava. Mas ela falou assim, mas Carol, eu olho para os meus filhos e eles refletem o meu marido. Eu olho para os meus filhos e eles refletem o meu marido. Ela falou assim, eu não vou casar mais não. Porque meu marido foi tão bom para mim, que eu não vou achar outro igual. Não vai ter como achar outro igual. Nós refletimos os nossos filhos. Eles vão nos copiar um dia. E o que você quer que teus filhos copiem de você? O que você quer que os seus filhos reflitam a tua imagem nessa terra? Nós estamos ensinando o tempo todo algo, amados. Mas que em todo momento nós venhamos ser como Cristo, porque é para isso que Ele nos chamou. Amém? Aleluia. Eu quero ler mais uma palavra com vocês. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Estou conseguindo completar a palavra. Confesso, amados. Não é fácil. Aleluia. Espera aí que eu estou. Mais uma palavra aqui. Achei. Glória a Deus. Aleluia. Quero que vocês abram comigo lá em 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4, 7. Quero que vocês leiam comigo. Amém? Vamos ler juntos? Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Próximo. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que os amarem a sua vinda. Amém? Quero que você se levante agora, se puder, o louvor está vindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ó, tem uma glorificadora do Senhor aí, hein? Acho que isso é um sinal. Aleluia. Glória a Deus.
Quero que você feche os seus olhos agora. Você coloque a mão no seu coração. Ah, Jesus. Comece a falar com o teu Deus agora, querido. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser abraçar o teu querido aí, amado, que está do seu lado. Se você quiser perdoar alguém que está aqui, porque às vezes aqui está o lugar da tua oportunidade de reconciliar-se. Feche os seus olhos. Peça perdão. Se essa pessoa não está aqui, fala: Senhor, eu libero.